podcast GPS, gerando profissionais servos. É isso aí, mais um dia, estamos aqui e hoje vai ser um pouco diferente. Como vai ser isso, Ed? Então bora. Normalmente a gente conta várias histórias, né, desde o início, como que foi. Mas hoje nós vamos estar num tema um pouco mais direto e com o profissional da saúde. Lembrando que nós estamos em novembro, não iremos falar apenas do Novembro Azul, que se diz bastante sobre a doença de homens, né, a prevenção. Porém, vamos falar num tema aberto, algo que acontece, acho que tanto com homem quanto mulher. Vemos muito com adolescente, crianças. E bora lá para mais um episódio. Bora lá. Fique com a gente aí, olha. Assista, compartilhe, curte e ajude a gente aí, tá bom? E o patrocínio, se você sentir vontade no coração aí, tiver vontade, ajude a gente, tá bom? @GPS AD Pinda. Bora lá? Bora lá. Doutor André, mais uma vez, que bom estar o senhor aqui, viu? Ter o senhor aqui com a gente. É um prazer muito grande. Voltou. Pediram um episódio lá nos comentários. O segundo episódio vai acontecer. Amém. Obrigado. Boa noite. Imensa satisfação voltar aqui de novo, né, no GPS, poder contribuir, né, com a igreja, com as pessoas que vão estar nos ouvindo nesta noite, né, muita alegria. Quero desejar, aproveitar a oportunidade de mandar um abraço, um beijo, né, para minha família que fica lá toda vez torcendo, né, que tudo dê certo, né. Então manda um abraço para eles ali, ó. Olha, quero mandar um abraço para minha esposa Noemi, a doutora Noemi, né, meu filho Emanuel, meu filho Efraim e o Benjamin, né, meus pais também que sempre me apoiaram, né, que sempre o apoio mais fiel que existe nessa terra, né, pai e mãe, né, e esposa, né, as famílias. Se não tiver o apoio desses aí, acabou, né, eu sei que eles estão torcendo para que tudo dê certo. Amém. Então estamos aí. Pra gente iniciar esse bate-papo hoje, Wellington, eu acho que vai ser muito legal, cara. Muito. Eu acho que vai ser. Eu quero ler um texto na Bíblia aqui, que diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Então a gente vai bater um papo com o senhor aqui, que eu ouvi dizer, não sei se é uma verdade, que o Brasil está nas primeiras colocações aí de pessoas depressivas. Não sei se é verdade isso, mas eu vi na rede social aí, essa informação. É mais ou menos isso, doutor André? O Brasil tem muitos, né? Hoje o Brasil ele tem 15% da população brasileira, 15,5%, tem algum transtorno mental, né? Maiormente a depressão ou crise de ansiedade. Então tem aumentado muito. Para vocês terem uma ideia, após o Covid, né, quando começou o Covid em 2019, deu um salto, né, a nível mundial de 25% dos jovens passaram a ter algum transtorno mental. Jovens, seja ansiedade, algum transtorno depressivo, algum transtorno apresentou devido àquela ocorrência do Covid, né, que levou todo mundo a ficar isolado, né, distanciar dos familiares, mudar a rotina. Então a gente teve esse aumento. Estou falando isso em 2019, agora a gente já está em 2024, eu creio que aumentou muito. Senhor, o senhor também, né, a gente somos um meio evangélico, né, e a gente vê que isso ele ocorre tanto dentro do nosso grupo evangélico, quanto também não, né. Existe um versículo, está em Mateus, eu até separei aqui, que ele diz: porque Deus, né, no caso, fez nascer seu sol sobre o mal e os bons, e vir chuva sobre o justo e o não justo. Então isso também ele está relacionado a cometer tanto quem é do meio evangélico, quanto também não. Sim, é verdade. Isso aí que você acaba de falar é muito importante, porque antigamente, né, há muito tempo atrás, por exemplo, vamos falar da depressão, né? Vamos usar um pouquinho ela. Quando você se sentia um pouco depressivo, um pouco para baixo, né? A gente tinha uma sociedade altamente assim, masculina que cobrava muito. Você tem que ser forte, tem que ser valente, você não pode demonstrar uma debilidade. Homem não chora. Homem não chora, homem escorre lágrima. Outro também era os cristãos, né? Se está passando por luto, está sofrendo, é porque não tem fé. E a gente, ultimamente, a gente está vendo isso e presenciando, sim, muitas pessoas da igreja estão tendo depressão, né? E infelizmente alguns chegaram até a tirar a vida, né? Porque há uma omissão, né, da parte, muitas das vezes, da igreja, da parte dos irmãos, até da parte familiar, porque não é fácil diagnosticar, né? Com a vida moderna que a gente temos hoje, a gente corre muito, né? A gente dorme às vezes fora de casa, ou chega tarde, não tem tempo de conversar, então as pessoas não têm tempo de se relacionar direito, só se relacionam a fim de semana, e às vezes acaba acontecendo isso daí. A pessoa está do seu lado, está sangrando, está sofrendo com a ferida na alma e ninguém consegue ver.
Então nós estamos, qualquer um está suscetível a ter qualquer um tipo dessas transtorno. doenças. Algumas pesquisas hoje falam de 1 em cada 10 Uau! tem algum transtorno psicológico. Então, seja ansiedade, seja o burnout, seja o transtorno depressivo, algum transtorno de humor. Então, está muito próximo se a gente analisar, entendeu? Por exemplo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estima-se, já foi feito um estudo, que até 2030 a depressão ela vai liderar o ranking das primeiras doenças. Meu Deus. Como a primeira doença. Hoje nós temos as mais do que o cerebrovasculares. câncer, mais do que qualquer outro tipo. Mais que o câncer. Hoje nós temos as doenças cardíacas, né? Então, a agora a depressão. Então, até 2030, a gente está falando, já estamos em 2024, então estamos bem próximos, daqui 6 anos, né? Já estamos para virar o ano, né? Nem 6 anos temos, né? Praticamente, né? 5 anos e um mês. Então, já é tempo da gente começar a se policiar, tempo da gente começar a se preocupar, traçar metas, se preparar, né? Que possivelmente, sim, pela caminhar da carruagem que estamos na saúde, né? Que é a linha de frente, a gente consegue ver a maneira que os pacientes vêm, né? Então, provavelmente isso venha a acontecer. E a depressão? Qual que é a explicação para isso? A depressão? Porque é só assim, a gente vê na Bíblia o profeta Elias. Ele venceu 850 profetas e de repente uma mulher botou medo nele, aquele medo transformou numa depressão, não foi? Sim. Pode-se dizer porque ele se escondeu dentro de uma caverna e pediu a morte. Isso mesmo. Essa questão da passagem dele, ela é bastante debatida, né? Bastante, assim, se a gente leva para o conceito mesmo da medicina, podemos dizer sim que Elias teve um episódio depressivo, né? Teve ali um humor depressivo, né? Como a ciência diz, né? Que a depressão ela tem uma tristeza prolongada, mais de 2 semanas, né? A pessoa está sempre para baixo, abatido. E uma da característica da depressão é que a pessoa perde o gosto, perde o prazer das coisas que ele tinha prazer, né? Por exemplo, o profeta Elias, igual o senhor falou, ele tinha um prazer do quê? De ir lá, ensinar o povo, né? Desafiou, né? Os profetas de Baal, chamou a pessoa lá, o reino de Israel todo, se escondeu, sofreu toda aquela seca, então ele encontrou um prazer, porque uma pessoa para aguentar uma batalha dessa espiritual, Sim, ele tinha prazer sim. naquilo que fazia, e de repente tudo acaba, do nada ele perde aquele prazer, aquele gosto, ele se isola, né? Ele vai para uma caverna, se isola, e ele perde a morte. Geralmente a pessoa que tem depressão, ela tem essa característica. É um sintoma isso. É um sintoma, um critério maior que a gente usa na hora do diagnóstico da depressão. Entendeu? Um exemplo, né, que é algo até que eu não sabia, né, que acima de 2 semanas, né, desse estado, quais seriam umas outras características de um sintoma de depressivo? A pessoa, de repente, às vezes a pessoa tá tendo esses sintomas e não tá sabendo, nem sabe o que tá acontecendo com ela. Quais seriam alguns outros sintomas da depressão? Ótimo, gostei da sua pergunta. Por quê? Primeira coisa que você deve pensar em depressão, se a pessoa já começa a sentir cansaço excessivo, pessoa que muitas das vezes começa a acordar na madrugada, né? Alguns dormem muito, outros eles não conseguem dormir, ele consegue dormir até às 3 da manhã, depois ele já não consegue mais, vai falar para você, olha, não estou conseguindo dormir, eu levanto à noite, fico preocupado. Vocês acham que é uma insônia? Acha que uma insônia, muitas das vezes, entendeu? Sente constantemente para baixo, entendeu? É aquela pessoa que está sempre falando coisas negativas, você traz uma notícia positiva, ela vê aquilo como um negativismo muito grande, né? E outro também, um sinal que é muito importante para nós, é quando a pessoa perde o prazer pelaquilo que ela fazia, que ela tinha, né? Por exemplo, a pessoa que gostava de pedalar, vamos usar, a pessoa gostava de pedalar, ama pedalar e de repente ela não quer pedalar mais. Aí você fala, mas o que aconteceu? Nada. Gostava tanto, de repente ela olha para a bicicleta, fala, quero vender, dá para quem quer, deixa aí no canto. Entendeu? Então já é um indício forte. Aí você vai pegar mais informação. Essa pessoa, de repente, ela já não quer se arrumar mais, essa pessoa já não quer sair, ela já não se importa mais de se tem o aniversário do filho para comemorar. Muitas das vezes ela fica tão para baixo que ela começa até mesmo não querer tomar banho. Por isso que ela acaba se isolando? Às vezes ela acaba, isso é um sinal muito forte, ela acaba se isolando, entendeu? Ela começa a ficar com humor depressivo, né? Por isso que fala depressão do humor. Então a pessoa ela não tem essa vontade de viver, né? E aí também é um alerta, né? Uma luzinha vermelha. Quando a pessoa fala que não tem vontade de viver, aí a gente já está falando um quadro de depressão muito bem avançado, né? Já avançou bastante, né? A gente costuma classificar leve, moderado e severa. Quando a pessoa chega para nós médicos, ou
qualquer um de vocês mesmo fala, olha, eu tenho vontade de tirar a vida, eu acho que a vida não vale a pena viver. Pra mim já deu, entendeu? Já chega, né? Então você já acenda a luz, porque isso daí ela já tá pensando que a vida não vale nada e possivelmente lá no futuro, se ela tiver chance, né? Se ela não tiver ajuda, um amparo familiar, um amparo médico, uma terapia psicológica, ela pode tentar contra a sua própria vida. No outro podcast, você perguntou para ele, né, a diferença da depressão, ansiedade e estresse. Eu não sei se eu vou lembrar bem a frase, mas o senhor disse que a depressão é excesso do passado. Eu não sei se foi mais ou menos isso. Não, a depressão é o seguinte, a depressão ela é o humor depressivo, né? E o humor depressivo às vezes está muito relacionado ao passado, né? A gente tem várias etiologias de depressão. A depressão ela pode ser medicamentosa, alguns fármacos ela produz depressão, algumas doenças como o hipotiroidismo te deixa também com depressão, né? Por exemplo, pessoa depois do AVC tende a fazer a depressão após um infarto, né? Ou a pessoa que muitas vezes ela tem algo no passado, ela não conseguiu romper, ela não conseguiu superar. Uma pessoa que foi violada no passado, às vezes não teve aquele acolhimento que a gente costuma fazer, né? Na UBS, ou ela não foi até o hospital. Então ela se esquivou de tal maneira e guardou para ela, não buscou ajuda. Aí chega lá na frente, isso daí é o gatilho para depressão. Entendi. Principalmente aí depois da terceira década da vida. Lá para os 30 anos, aí a pessoa não consegue superar e às vezes ela não consegue pedir ajuda, é onde que ela vai acumulando. O perdão pode ser também um gatilho para isso, a falta de perdoar alguém. A falta de perdão é um gatilho muito forte para isso e também o perdão também é um comprimido, né, muito forte para isso também, para cura, né? É porque eu lembro que lá na igreja um dia, o senhor a gente estava batendo papo entre os irmãos e o senhor falou que o perdão, ele não deixa ressentimento. Você não esquece, porque não é amnésia. Foi isso que o senhor falou? Foi isso mesmo. Conta pra gente esse negócio aí, então, que eu gostei demais. Então, é até interessante como o senhor me perguntou, eu vou até fazer trazendo para a medicina. É muito importante. Vamos já entrar no tratamento da depressão. Por exemplo, muitas pessoas começam a tomar medicamento para depressão e ela acha que vai ficar 100% curado. Não vai. 90% dos medicamentos, os antidepressivos vão te ajudar, vai aliviar os sintomas, entendeu? Você vai ter que se tratar também, fazer uma terapia psicológica, né? O psicólogo, né? Tudo. E precisa do apoio da família, precisa também, é bom você ter um apoio religioso, né? Vamos falar aqui, bom seria, né? A gente é cristão, a gente crê em Jesus e a gente tem a nossa força espiritual, mas outros têm sua religião. Por quê? Como o senhor falou, o que acontece? Quando você toma um medicamento, ele não tem o poder de apagar o seu passado. Você entendeu? Se teu problema for uma violação, então os antidepressivos vai te ajudar? Ele vai te ajudar nos sintomas, entendeu? No cansaço, na irritabilidade, vai te deixar dormir tranquilo, entendeu? Vai te aliviar. Mas aquela lembrança do passado não tem como apagar. Então a lembrança do passado às vezes é falta de conversar, aí vai ter que conversar, vai ter que fazer uma terapia. Às vezes é a falta de perdão. Entendeu? A pessoa vai tomar um medicamento, está passando um psicólogo, está passando um psiquiatra, está fazendo tudo certinho, está praticando esporte, está indo numa igreja, mas ela não consegue perdoar aquilo dali, ela não consegue, quando chega no ápice ali da onde foi a ferida, onde foi o gatilho, ela não consegue trabalhar em cima daquela situação. Isso que acontece muito em situações de violação, né? Então a pessoa fala assim, olha, cada um vive lá, eu prefiro não tocar no assunto, muitas pessoas, e tentam superar do seu modo. Mas né? não dá resultado. Muitas vezes não dá resultado. Isso acontece muito, entendeu? Onde que a pessoa fala, mas o tratamento não está dando certo. Aí você vai ver, tem um gatilho lá atrás. Esse gatilho não está sendo tratado. Você está tratando sintomas. Por isso que é bom você seguir o paciente. Hoje a gente tem o CAPS, né? Que faz esse acompanhamento, a UBS. O bom é você estar indo constantemente. Não é uma consulta só. Então muitas pessoas se enganam. Vão uma vez só no psiquiatra, faz uma consulta só, vai lá no psicólogo, faz uma terapia só e acha que já deu. Não, você vai ter que tratar, tem uma linha de cuidado, você vai ter que tratar ao longo da vida. Por isso é um tratamento. Um tratamento contínuo que vai aí acompanhado desses 5 pilares, né? Medicamentoso, né? Psicólogo, apoio psicológico é muito importante, as terapias, né? Familiar também, as famílias têm que estar envolvidas, né? O pai, a mãe, os filhos, a esposa, todo mundo tem que saber que essa pessoa tem transtorno depressivo e que ela precisa do seu apoio, né? Também precisa praticar esporte e uma religião que é muito bom.
Ah, sim. Porque é o que nós lemos aqui, né? Corpo, alma e espírito. Sim. O corpo você vai fazer uma dieta legal, vai fazer um esporte, vai ajudar no Sim. corpo, né? O corpo. O espírito você vai para a igreja, você vai adorar o Senhor, você vai buscar o Senhor, vai orar, vai ler a Bíblia, o espírito vai ficar em comunhão. Mas a alma, essa tem que ser tratada. A alma tem que ser Existe tratada. um remédio pra alma. O remédio para a alma é o sangue de Cristo, né? Por exemplo, eu sou médico, eu não consigo tratar a alma, não Tem consigo. como prescrever, Não tem como, não tem né? como, Então, né? eu consigo tratar a pessoa segundo o que ela me fala. Por isso que o agente médico é anamnese, né? O interrogatório, eu vou trabalhar em cima daquilo que você me disse. Se você não me fala informações que são dadas. Se você me falar assim, olha, eu estou planejando suicídio, eu tenho uma arma guardada e preparada, eu não vou saber. Então eu posso te dar o melhor tratamento aqui, o melhor antidepressivo, posso te tratar muito bem, posso te mandar para uma linha de cuidado, tudo bonitinho, mas se você não falar que isso está aí, você vai chegar em casa e cometer suicídio. E uma pessoa é capaz de maquiar essa depressão na frente de outras pessoas? Não, eu acho muito É difícil. difícil. É muito difícil. Muito difícil Quando é maquiar uma depressão, é depressão Quando mesmo. é depressão, dá para saber. É tanto que a gente não pode falar que é uma depressão e a pessoa em um dia falar assim, a pessoa teve um episódio de tristeza. Episódio de tristeza você pode ter a qualquer um. Qualquer um. A qualquer momento. um. Você foi decepcionado. Você... Quando o Corinthians perde, ele fica triste. um pouco. Mas a gente chora. tá acostumado, né? Agora a gente só ganha. Agora é só alegria. Ô, doutor. A gente tá acostumado. Mas tem um versículo em Salmos, a gente tava conversando na escola dominical, inclusive o Thiago que nos acompanha, o marido da Tati, que é um dos nossos apoiadores, a gente tava comentando que a Bíblia a gente que é da medicina, de repente você estuda hoje, daqui 5, 10 anos já não é mais nada daquilo, né? Sim, é verdade. E a Bíblia é o livro mais atual do que o Jornal de Amanhã, a gente falou isso na escola dominical. E tem um versículo em Salmos, eu vou ler aqui, Salmos 42:11, que diz assim, por que está tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? E o versículo termina dizendo assim, ponha a sua esperança em Deus. Sim. Então, a própria Bíblia, ela já vai nos revelar algo que a gente vive hoje, sendo que ela foi escrita tanto tempo atrás. Tanto tempo. Deus é perfeito. Deus é perfeito porque ele sabia que nos nossos dias modernos a gente teria uma dificuldade muito grande de nós compreendermos nós mesmos. Se você reparar, analisar e meditar, quem gosta de fazer meditação? Poucas pessoas. A gente gosta muito de falar, mas a Bíblia fala que a gente tem que ser pronto para ouvir e tardo para falar, né? E a gente tem o costume de falar muito e a gente ouve pouco. Sim. Né? Inclusive eu aplico isso na minha vida. É difícil a gente aplicar isso, né? Você olhar para dentro, você parar e olhar para dentro de si. E só você consegue olhar para dentro de você? Sim, porque é muito difícil, porque Jesus passou o maior tempo da vida dele aqui na Terra falando do homem interior. Jesus falou muito do homem interior, da nossa alma. Então é difícil, a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para dentro. Por isso que a depressão ela tem um certo grau de dificuldade para diagnosticar. Entendeu? Porque nós temos essa dificuldade. Às vezes você está tendo sintoma, igual você falou no começo, entendeu? E a gente não se dá conta. A gente acha que a gente está cansado, a gente está acordando à madrugada, acha porque a gente está trabalhando muito, acha que a gente está com muita preocupação. Quantos de nós já não perdemos o sono e falamos assim, é bobeira, eu acho que eu estou muito preocupado, né? Ou dormi demais, né? Ou eu estou muito cansado, trabalhei muito. Mas não é, às vezes já começa, o nosso corpo pediu, o nosso corpo está dando sinais já, falando, olha, tira o pé um pouquinho, socorro, deixa o trabalho um pouquinho, vai passear com a família, entendeu? Há quanto tempo já não tira férias, entendeu? Vai acumulando, chega uma hora que a conta vem. Uma hora a conta vem, a nossa vida é igual o cartão de crédito, né? Cedo ou tarde a conta vem. É ruim. E o pastor tem várias experiências com cartão de crédito. Não quero nem lembrar disso, deixa pra lá, esquece. Mas, doutor André, assim, a mágoa dentro da gente, ela prejudica só a gente mesmo, não é? Ela tem influência muito grande na saúde, a mágoa. Primeira coisa, você vai se transformar em uma pessoa negativa. Você vai começar a atrair coisas ruins. Sem cortando, se eu tiver mágoa do senhor e eu nunca for falar com o senhor, quem está sofrendo é só eu. O senhor nem sabe que eu estou magoado com o senhor. Isso mesmo. Isso que acontece. Né? As pessoas hoje em dia se ferem muito fácil, né? Nós ferimos e somos feridos constantemente. Sim. Né? Constantemente a gente está ferindo alguém, a gente está cobrando além do que se devia cobrar, né? E as pessoas também nos cobram. Como a gente buscar um equilíbrio, né? Às vezes a gente está com uma mágoa e a gente não fala, né? A gente guarda para a gente mesmo,
né? E isso daí também são coisas simples de resolver. Às vezes a pessoa não quis falar aquilo no momento de estresse, mas falou. Aí se a pessoa não vai lá e se abre, não tenta corrigir essa situação que o próprio Jesus deixa, né? Fala, olha, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Ou seja, Jesus lá já diz, igual o Hélito falou, lá atrás ele já ensinou, né? Olha, quando você errar um com o outro, vai lá, já corrija rápido. Por quê? Se não for, vai levantar uma parede no seu coração e você não vai se abrir, você não vai conversar e aquilo dali vai transformando em uma mágoa, né? E você vai começar a ficar deprimido porque você acha que aquilo que a pessoa falou para você tem um poder sobre a sua vida muito grande, né? E você começa a ficar para baixo com humor depressivo, né? Tem filhos que hoje têm dificuldade muito grande de alcançar realização dentro do casamento, dentro do profissionalismo, dentro do estudo, porque ouviram uma palavra lá atrás. Você não serve para nada. Guardou lá dentro. Guardou, entendeu? Você não serve para nada, você não merece uma pessoa boa para você, e muitas pessoas guardam isso. Vai chegar em lugar nenhum, vai plantar chuchu o resto da vida e... Sim, vai plantar chuchu o resto da vida. Só que o que me chamou a atenção, como eu estou na pediatria trabalhando bastante, me chamou a atenção uma paciente, né? Interessante, foi, não sei se eu posso até contar aqui, mas se eu permite, uma situaçãozinha desagradável. A criança estava no banheiro e de repente o primo abriu a porta sem querer, né? Queria usar o banheiro e falou, olha, o cheiro tá terrível. A menina se deprimiu. Meu Deus. E desenvolveu um trauma psicológico. Hoje a criança tem dificuldade no banheiro porque crê que o cheiro é muito forte. Rapaz. E está passando por várias terapias psicológicas para... Entendeu? Então é muito sério, né? Isso é uma doença, né? Já foi tratado como opressão, possessão. Isso. E na verdade não é uma doença, né? É uma doença. Eu acredito até que o inimigo das nossas almas, ele vai trabalhar em cima desse momento que a gente está passando. Sim. Mas não que ele é o causador disso. Não. O que está lá dentro da gente, o que domina dentro da gente é o Espírito Santo, se a gente estiver em relacionamento com ele. Sim. É por isso que é a importância da gente meditar na palavra de Deus, ter o tempo de descanso, né? Uma das coisas que nós cristãos, por exemplo, no passado a gente teve muita dificuldade de compreender o dia de repouso, que Jesus tanto fala, né? Que Deus deu ao povo de Israel. Esse dia de repouso não é só para o povo de Israel, esse dia de repouso hoje no mundo moderno já está comprovado que é necessário o homem ter mesmo esse dia de repouso. A pessoa pegar a sua família, sair à igreja, relaxar, desligar do trabalho é muito importante, né? Lá atrás, Deus deu esse mandamento, né? Santificar o 7º dia. Por muitos tempos, nós cristãos mesmo, a gente bateu de frente, né? A gente falou, não, já não precisa guardar mais, isso é na época da lei. Mas hoje a gente está vendo, né? No dia a dia que faz a diferença, sim. Uma pessoa que sabe se programar, sabe respeitar o limite entre trabalho, família, né? É uma pessoa feliz, é uma pessoa que dificilmente vai adoecer, né? É uma pessoa que vai estar com a saúde mental muito boa. Sim. A gente tem esse exemplo na Bíblia, né? Na Bíblia, tem um exemplo na Bíblia. Levamos aí como nosso guia, como nossa bússola aí. Sim. Bora lá então. Assim, a depressão e a ansiedade. Depressão, eu estou entendendo que é aquilo que a gente vai guardando dentro. A ansiedade é por aquilo que nem aconteceu ainda. A depressão, ela vai ser uma angústia que ela vai pendurar no mínimo aí a partir de 2 semanas. Como médico, não posso falar que você tem uma depressão porque você amanheceu triste hoje, amanhã tá bem, depois amanhã tá bem. Entendeu? Então eu preciso no mínimo esperar 2 semanas que esse humor depressivo ele prevaleça, né? Seguido de outros sintomas também. Tá? Já a ansiedade já é uma preocupação excessiva, né? Que muitas das vezes a pessoa não consegue se conter. Né? Eu recebo muito no pronto-socorro. Né? A pessoa muitas das vezes ela está submetida a um estresse muito grande no trabalho, muitas vezes na casa, então ela começa a sofrer muitas vezes por antecedência, né? Como vem um paciente para mim no pronto-socorro? O paciente vem para mim no pronto-socorro dizendo que vai morrer, ele acha que ele vai morrer, simplesmente. Ele está pensando no amanhã, uma preocupação excessiva. Faz todo o exame está tudo normal. Tudo negativo, maiormente vem o quê? Dor no peito e falta de ar. Ele acha que vai infartar, ele acha que o coração dele vai parar, ele acha que é o fim dele, que ele vai morrer e não tem quem faça, que ao contrário ele acreditar que não vai morrer. Aí a gente vai lá, faz o eletrocardiograma, colhe as enzimas, tá tudo normal, você não vai infartar. E mesmo assim ele insiste que vai infartar, né? Eu tô vendo rindo, acho que alguém se sentiu identificado. E foi desse jeito mesmo, rapaz.
Eu nem imaginava que eu tava desse jeito. Só no hospital o cara faz exame, faz tudo. Mas não é minha casa, eu já tô sarado, já, eu acho. Mas eu vi inclusive foi até na escola dominical. Isso é bom, a gente que tá na escola dominical, a gente teve uma aula com a nossa irmã Valkyrie, e ela levou um dado que é algo até que eu fiquei bastante assustado e realmente depois procurei pra ver. A gente tem uma média diária de 60 a 80 mil pensamentos por dia. O senhor sabia? Não. Nem eu sabia que eu pensava tanto assim. Mas aí estudos falam que normalmente a gente pensa muito. Então, assim, eu acho que o pensar no futuro, se planejar, é algo natural, né? Um exemplo, a gente vai sair daqui, então vai para sua casa, talvez vai dormir, amanhã tem um trabalho. É algo normal a gente se planejar. Mas esse excesso do amanhã que acaba levando à ansiedade é o que a gente vê muito hoje, né? Esse excesso do amanhã, o estresse, né? Que geralmente, às vezes, nem é tanto pensar o amanhã. Muitas pessoas nem pensam, mas ele tem uma carga de trabalho muito forte, né? Que cobra muito dele, esgota muito ele, né? Ele tem uns problemas familiares, que vai juntando tudo. Aí a pessoa começa o quê? Começa a ter sintomas, o coração começa a palpitar, ele começa a ter dores pelo corpo, porque é normal, o seu corpo não está aguentando, o seu corpo está pedindo, está dando sinal para você, para um pouco, desacelera a tua mente, e a gente sigue estimulando, né? Agora você imagina uma pessoa que ela tem um trabalho, que ela tem uma grande responsabilidade, onde todo mundo cobra ela, né, constantemente, ela não tem paz em casa, né, às vezes, no relacionamento, ou ela tem um familiar que está doente, estágio terminal, né, ou ela tem um filho com a doença crônica, muitas das vezes em casa. Então isso vai juntando muito, né, e muitas vezes a gente é cobrado constantemente, né, principalmente hoje com a tecnologia. Uma cobrança muito grande, e às vezes a gente não consegue assimilar isso daí, né, aí a gente tem que tirar o pé. O conselho que eu dou, começa a tirar o pé. Doutor André, então gerando profissionais sérvios que a gente trabalha aqui, para as pessoas que querem ser empreendedoras, para entrar com o pé no chão, para não passar por esse processo, né? Sim. Porque tem gente que entra eu quero ser empreendedor, e já começa a visualizar coisas que não tá dentro do padrão dele ainda, aí ele já entra nesse período da ansiedade, como que vai fazer agora? Como vai fazer, entendeu? O estresse, maiormente é o estresse, você começa a pensar muito. Como subir de carga, de repente, né? Você fica a perda, né? O ser humano calcula muita perda, muito lucro, e de repente ele começa a absorver toda essa negativa. Do nada ele começa a ter insônia, do nada ele começa a ter dores pelo corpo forte, do nada ele começa a ter taquicardia, né? Ele começa o coração dele palpitar constantemente, dá a sensação que você não está respirando, fica ofegante, né? Que tudo são sinais de ansiedade. Você começa a ficar suando frio e do nada você pode começar a ter esses sintomas, né? Essas crises de ansiedade. E isso eu sei que o burnout lá, eu fui diagnosticado uma vez com burnout. Trabalhou muito. Fala bonito até, né? Aí eu cheguei lá, é até bonito, né? A médica olhou e falou: já sei, procura uma ajuda se o senhor tá com burnout. Eu vim embora, porque que esse negócio chique, né, Quem é esse cara aí? Eu tô com esse negócio legal. E antes de falar nisso, pensa aí que o senhor vai falar, a gente só quer chamar os nossos patrocinadores, não é patrocinadores, colaboradores. Cláudio Concertos. Cláudio Concertos faz manutenção em ferramentas elétricas. Ele é especializado nisso. Você pode procurar ele na Rua dos Madressilvas, número 16, Vale das Acácias, Moreira César. Seu contato é 12 99861 0051. Pastor Cláudio Concertos. Alfa Soluções e Treinamentos. Consultoria em segurança do trabalho. A Alfa Soluções tem uma equipe técnica de alto nível. Você precisando disso, procure o Eliezer. O telefone é 981 47 7965 e o outro é 12 3199 1039. E também tem cursos industriais de máquinas pesadas. Procure o Eliezer, entre em contato com ele. Supermercado Bom Preço. 2 unidades. A primeira unidade, Alameda dos Manacás, 495, Terra dos Ipês. Telefone 12 3637 2446. A unidade 2 está na Rua José M. Romão, 427, no Residencial Mantiqueira. Telefone 3641 1129. E também tem o WhatsApp 12 982030072.
Supermercado Bom Preço. Baixe o aplicativo ali, você pode comprar direto da sua casa. Supermercado Bom Preço. Analu Móveis. Móveis para o melhor lugar do mundo, a sua casa. Sim, ela entrega e faz a montagem de cortesia. Analu Móveis. Está na rede social aí. O endereço dela físico é Avenida Dr. Francisco Lessa Júnior, 1550. A Analu Móveis está no Instagram também, tá bom? @Analu Móveis Pinda. Você pode estar visitando ela na página. Instituto Dr. Ellington. Odontologia e Estética. Sim, Dr. Ellington. Ele está ali trabalhando, cuidando do seu sorriso. Está na rua Rubião Júnior, 193, aqui no centro de Pinda. Seu WhatsApp, seu telefone é 12 991 399697. Instituto Dr. Ellington também está na página do Instagram, tá bom? Você pode procurar ali, Dr. Ellington. Você que deseja nos ajudar aí, olha, tem embaixo do YouTube lá, é link, chama? Tem o link. O link, você pode entrar em contato e também abençoar essa obra. Você acha que é relevante essas entrevistas? Nos ajude. E outra, só quero mandar um abraço pro pastor Celso, lá de Garça. Pastor Celso, um abraço. Ele assiste todo o podcast, mandou até as nossas fotos hoje para mim. Fazia muitos anos que eu não via e ele mandou. Pastor, pai do senhor. E continua assistindo, divulga o nosso trabalho aí, tá bom? Deus te abençoe. Vamos para lá de novo? Vamos. Síndrome de burnout. Já deu para tomar água aí? Já deu para se organizar, né? Vamos lá. O burnout, né? O síndrome de burnout, né? Que é o esgotamento profissional, né? Um síndrome de esgotamento profissional. O profissional está naquela vida, aquela correria por muito tempo, entendeu? As condições de trabalho não são ideais e aí começa a tirar a sua energia, né? Começa a não te deixar sentir muitas vezes realizado, né? Porque as condições não cooperam. Aí a pessoa começa a ter sintomas, aonde a pessoa levanta pela manhã, ela não começa a ter mais desejo de ir trabalhar. Ela quer ficar em casa. O trabalho para ela passa a ser uma tortura, né? Muitas pessoas estão no domingo, ela fala, rapaz, amanhã tem que voltar para aquele trabalho. Nem chegou amanhã. Domingo não acabe. O domingo não acabe. O cara já está sofrendo com antecedência. Eu tenho que voltar a fazer aquele serviço de novo. Ou acorda na madrugada, essa carga constantemente sobre a vida dele, essa responsabilidade, né? Aí ele começa a ter o que também quase os mesmos sintomas do transtorno de ansiedade. Ele começa a ter palpitação, ele começa a ter fadiga, ele não quer ir para o trabalho, né? Ele começa a ter irritabilidade, né? Começa um confronto com todos, né? E é um gatilho para transtorno de ansiedade. Depois lá no futuro também um gatilho para depressão, muitas das vezes. Uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. E o corpo vai reclamando. Às vezes eu acarreto pela falta de atividade também, né? A gente fala que é hobby, né? Cada um tem seu hobby, mas fazer aquilo que gosta, aquilo que distrai um pouco a cabeça, né? Acho que cada um tem algo, um gosta de pedalar, o outro gosta de nadar. E o recomendado é isso, né? Tanto para, igual a gente leu, tanto para aqueles que evangélicos, não evangélicos, isso acomete qualquer um. Então todos nós devemos manter essas atividades e para evitar esse tipo de estresse, essas doenças que hoje é tão comum no nosso meio, né? Então, isso que você falou tem uma relevância muito grande, por exemplo, a atividade física, né? Por vários anos a gente desprezou, mas é muito importante, né? O jogo de futebol, que muitas vezes no passado foi mal interpretado, né? Que o cliente não jogava bola, que o cliente precisa fazer um timinho, brincar, né? Jogar um vôlei, se divertir, né? Isso tudo hoje é muito importante, você ter um tempo de fazer aquilo que você gosta. Alguns gostam de pedalar, igual você falou, outro gosta de fazer trilha, outro gosta de simplesmente pegar o carro e ir na praia. Então isso é muito importante, né? Principalmente no burnout. Muitas das vezes você está na empresa e a empresa ela tira isso daí de você. Tanto que hoje pela lei você consegue, hoje pela justiça, se você comprovar que o seu trabalho produziu síndrome de burnout, você recebe indenização, né? Durante o período de afastamento, porque foi o seu trabalho que desenvolveu isso daí. Né? E hoje tem até leis, né? Eu não vou saber citar exato, mas tem um tempo de trabalho e um tempo de descanso. Sim. Que não pode passar daquele limite. Eu vi uma entrevista, se for de descanso, de algumas empresas que na hora do almoço eles colocaram umas mini camas lá para as pessoas, depois que almoçar, tirar o seu cochilo. Sim. Tem muitas empresas, as empresas que têm aí
um pensamento, né? O Japão está na frente disso. Sim, porque o Japão ele lidera o ranking de pessoas com síndrome de burnout, depressão. As pessoas... Então já é por isso. É por isso já. O Japão tem excesso de paz, né? Então, muitas vezes o japonês em si ele tem um humor um pouco depressivo, né? Tem essa característica, sim, né? Aí eles têm medo de vir pro Brasil, de morrer assassinado e morrer de depressão, né? Tira a vida, né? Mas algo que eu acho muito legal, o senhor que já foi ali pro lado de Minas, é engraçado que às vezes você vai depois do almoço, a cidade tá fechada. Fecha na hora do almoço. Uma vez a gente foi viajar e a gente tava de carro, a gente falou, vamos passando pelas cidades aqui, a gente vai conhecendo uma ou outra. E aí, se não me engano, acho que São Lourenço, a gente foi na hora do almoço, vamos procurar uma coisa pra comer. E aí era próximo do almoço, tinha passado um pouquinho, acho que ali pela 1h da tarde, a cidade toda fechada. O que tá acontecendo? O pessoal, daí a gente conversando com o outro, tem um restaurante, também tudo fechado. E aí até um dos moradores falou, não, normalmente depois do almoço, a gente fecha pro almoço, descansa e depois volta. Eita, é meu sonho, hein? É meu sonho, é meu sonho. Vou mandar essa gravação para o pessoal onde eu trabalho, viu? Essa sonequinha. Essa sonequinha aí, ela é muito boa. Essa sonequinha é boa. Olha, mas é legal porque a gente falando da Bíblia, um dos versículos também que eu tava lendo, tá em Filipenses 4, no verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra de Deus, mais uma vez, nos ensinando, nos orientando no século 21, no ano de 2024, quase 25, a como lidar com esse tipo de doença. Também fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas não é simples, doutor. Não é simples. Não é simples. Não é. Para quem está doente, chegou a esse momento de porque é doença, não é? Depressão, doença, ansiedade. Doença. Não sei se é tratado como doença, mas... É tratado como doença, tem medicamento, tem tudo, né? Aí que está o X da questão, né? Por exemplo, é como eu reconhecer. Qual é a minha maior dificuldade hoje? É aceitar isso. É fazer que meu paciente aceite isso. Eu acredito. Você entendeu? A minha maior dificuldade é isso. Eu falo isso por questão familiares mesmo. Dentro da minha família teve muito isso. Eu também tenho essa dificuldade. Nós temos, o senhor também tem. Porque se eu tocar naquilo que o senhor tanto gosta, você vai dizer, não, eu não posso negociar. Entendeu? E o trabalho, o homem é apaixonado por trabalho. O homem só se sente realizado quando ele está trabalhando e ganhando. É a famosa vida digna que a gente quer. Eu quero trabalhar bastante, ganhar meu dinheiro e fazer e se projetar, né? Construir, dar uma boa educação, ótimo, não tem nada de mal pensar assim. Mas quando isso daí é em excesso, a tal ponto de tirar a saúde, é que a gente precisa ir até o médico, pedir socorro. A gente precisa pedir socorro, só que muitas vezes a gente não consegue perceber que o nosso corpo está dando sinal para a gente ir pedir socorro. Essa é a dificuldade, né? Às vezes a gente está acordando à madrugada, que eu já falei ali atrás, constantemente, e aí você vai no médico, a gente fala, olha, é o seguinte, como é essa carga horária de serviço? Não é assim, de tal hora eu trabalho, quanto tempo você não tira férias? Tanto tempo. Aí você fala, olha, eu acho que você tá com burnout. Muitas pessoas falam, mas... Foi exatamente o que aconteceu comigo. Aí o doutor olhou e falou, burnout. Burnout. Aí você fala assim, você precisa tirar um pouco o pé, você precisa descansar, mudar um pouco a rotina, praticar esporte. Aí a pessoa muitas vezes já entra na defensiva. Mas quem vai cuidar da despesa? Se eu devo isso, devo outro. Para o senhor ter uma noção, Elton, a pandemia ensinou que a gente não precisa de tanto quanto a gente imagina, né? Sim, a pandemia foi uma escola para toda a humanidade. Pedagógica. Foi uma escola excelente. Todo mundo passou por essa escola. Alguns aprenderam, outros não. Né? Como é a vida do ser humano. Como é a escola. Deixa que aprende, deixa que aprende. É igual a escola. Um tira 10, um tira 9, um tira 5, né? O outro tá nem aí, tirou 0, para ele tá bom, né? Faria tudo de novo errado, tá nem aí. Então a pandemia nos ensinou isso daí. Nos ensinou a valorizar o filho, nos ensinou a valorizar os pais, os avós. O tempo junto. Né? Quantas vezes a gente tem a dificuldade de jantar juntos com nossos familiares? Verdade. Né? Verdade. Tomar café junto, conversar, me despedir dos filhos, levar na escola, né? O nosso irmão Wellington aqui, ele é da saúde também, a gente sabe que a gente tem muita dificuldade, né? Uma correria bem grande. Muita correria, né? E quem são acometidos mais de burnout? Os profissionais da saúde. Aí chega no sábado à tarde, o cara fechando o consultório, o paciente liga e fala, doutor, tô com o dente doendo nisso. O cara tem que me atender. Ah, não foi eu não. Não foi eu. Foi você tá o nome. Foi um amigo meu. Foi um amigo meu. Que é o meu amigo da esquerda aqui.
Mas eu tenho que ir pra ceia. Não, rapaz, tem que atender eu, pelo amor de Deus, eu não ganho de dor. No mínimo arrancou o dente, né? Não? Que isso, doutor? Não, ele é meu amigo. Apliquei até anestesia ali pra não doer, tá vendo? Pra não doer. Não, foi sem anestesia. Deixa pra outro dia isso aí. Mas, e a Bíblia vai falar pra gente depois, Salomão. Tudo isso foi canseira, enfado e vaidade. Sim. É um dos livros que eu mais admiro, né? Assim, de sabedoria na Bíblia, é o livro de Salomão, Eclesiastes, e Santiago, né? Ele fala a respeito disso, da sabedoria para os dias atual, né? A gente vê, já foi profetizado lá atrás, não há nada de novo nessa terra, se você prestar atenção. Não tem. O homem hoje ele é, amanhã ele não é, amanhã ele vai morrer. Constantemente. Exato. O rico vai morrer, o pobre vai morrer. Então todos nós vamos passar por esse processo. Só que é o seguinte, às vezes a gente se apega tanto nos nossos bens materiais, que a gente esquece de viver. O maior dom de Deus que Deus nos dá é a vida. É você levantar pela manhã, respirar, ter seu filho, ter sua esposa, ter seus pais perto de você. Quem tem pai vivo, abrace, sinta ele de perto, porque um dia vai deixar de existir. Quem tem os filhos também, abrace, sinta ele de perto, porque a gente não sabe quando se vai. Nesses dias, um colega médico perdeu o seu filho, né, de uma hora para outra, e a gente acompanhou a angústia dele, né, sendo profissional da saúde, não pôde fazer nada, né. Então é difícil. A vida nessa terra, ela é uma batalha diária, e depende muito daquilo que você é instruído. Escolha, né. Muitos de nós temos a capacidade muito grande de escolher, né, porque fomos bem instruídos, outros já não têm. Então, por isso que eu me alegro muito com esse podcast, porque eu sei que as pessoas vão ouvir e muitos deles vão se sentir identificados. Legal. Com sintomas, um ou outro vai falar, é aqui que eu estou precisando. Ou até mesmo a gente que está ao redor da pessoa, às vezes a pessoa está depressiva do nosso lado e de repente a gente não sabe ver essas características e sintomas. Sim. Então que hoje nós possamos ficar mais ligados aos nossos próximos, a esposa, de repente pai, mãe, irmãos, nossos familiares, para que de repente não venha desenvolver um tipo de doença dessa. Ou se caso tiver, a gente sabe aonde procurar ajuda ou um tratamento, né? Sim. Doutor André, eu acredito assim, se o senhor conversar comigo, com o Hélito, ou com alguém que seja um cristão, que segue os caminhos do Senhor, e o senhor vê essa doença em mim, o senhor vai conversar comigo, eu acredito que usando a Bíblia, a palavra. Sim. E quando é uma pessoa não cristão, que já chega dizendo, não acredito em Deus, sou ateu, e o senhor não tem como entrar por essa área, né? Sim. O senhor não pode fazer isso. Não, eu não posso. Pela ética... Pela ética médica, né? A gente usa a ciência, né? Mas hoje no tratamento a gente pode orientar a buscar uma religião desde que o indivíduo permita, né? Esse conselho, né? E se ele tem uma igreja, se ele professa uma fé, né? A gente pode orientar ele a buscar essa fé mais, né? Se apoiar, né? Mas, assim, quando a gente pega uma pessoa dessa maneira, é muito difícil, porque a depressão, para ser tratada, ela depende muito, é uma fé. A fé ela é muito importante. A fé em crer que isso vai melhorar, que vai passar, e que o que está sendo feito vai contribuir para o bem da sua saúde, é muito importante. É muito importante, sem dúvida. Até desarma um pouco a gente. Eu me sinto um pouco desarmado quando a pessoa fala, eu não acredito em nada, e toda essa maneira depressiva. Fala, por onde eu vou? Aí só do Deus mesmo para te ajudar. Só Deus para dar. A gente tem que buscar o apoio da família, a gente tem que usar os medicamentos, as terapias psicológicas. A ciência manda usar o medicamento. Sim. A gente é o que a gente tem. Né, hoje nas opções que a gente tem, de repente uma pessoa que tem um quadro desse, ele pode estar procurando o que em termos de saúde básica, o SUS? Como que funciona essa parte? O que ele pode estar direcionando? Ótimo, perfeito. Pessoa que tem esses sintomas, geralmente, a menos que seja já um grau de depressão cometida grave, que ela já confessou pensamentos suicidas, né? Então aí a gente já pode ir no PS, atendimento pronto pronto atendimento. Tá bom? Agora, quando você já está vendo que essa pessoa já vem manifestando sintomas leves de depressão, ela anda com um comportamento muito estranho, mas que nunca falou que tinha vontade de tirar a vida, ou que perdeu o gosto, né, da vida para viver, então o melhor é você ir à ESF, Estratégia de Saúde da Família. Ali o médico da família vai conversar com você, vai fazer um interrogatório minucioso, aí ele vai te encaminhar para o CAPS. CAPS lá tem um serviço de psiquiatria, onde o psiquiatra vai
fazer a consulta com você e vai poder te ajudar. Aí, de cada certo tempo, ele vai te chamar de novo para uma reavaliação. Isso pelo SUS gratuito. O SUS é 100% gratuito, tá? Isso funciona. Eu já trabalhei com médico de família, encaminhei muitas pessoas, acompanhei. O médico de família também ele renova receitas, né, desses medicamentos. Ele está sempre ali, ele é a porta de entrada. O SUS hoje, a SF é a porta de entrada. Então, tudo que você vai fazer ambulatorialmente, você tem que procurar o seu postinho de saúde, que é ele que dá acesso às demais especialidades. Muito bem. Na parte a gente já sabe. E na parte espiritual, onde que nós encontramos? Em Deus, né? Em Deus. Mas o doutor também é pregador, rapaz. É professor de escola dominical. Na parte espiritual tem que buscar um pastor, né? Se perguntar para mim, eu dou o zap do pastor Daniel. E quais são os nossos endereços? Nós temos 44 congregações. Olha, para você procurar aqui em Pinda são tem a igreja sede, né? Cônigo Tobias 168, e tem Paraisópolis, Santo Antônio de Pinhal, Campos do Jordão, Tremembé. São 44 endereços. Você pode procurar ajuda, tá bom? Com certeza sempre vai ter um homem de Deus ali para te aconselhar, te buscar, mas procure ajuda. Nós estamos aqui com o doutor André, veio prontamente aqui. Essa consulta aqui não está sendo de graça, tá bom? Ele vai ter que pagar uma pizza pra gente depois. Mas a verdade é que procure Deus. É o único caminho. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é o único que pode trazer vida pra gente. É como criança, né? Eu falo assim, criança é o lugar que ele chega, acaba a paz, mas chega a alegria. Sim. Quando a criança vai embora, acaba a alegria, mas chega a paz. Chega a paz. E a gente adulto tem que seguir essas crianças. Tem. Para viver melhor. Só que, posso fazer? Dá tempo de fazer? Dá. Então, o pastor falou a respeito das crianças, né? Só que é o seguinte, até as crianças, lamento informar que estão tendo... falar com o pediatra de crianças, né? está tendo quadros depressivos, Meu quadros Deus de ansiedade, né? Criança, infelizmente. Então, até assim, uma observação, vocês pais que olham seus filhos, se ele está chorando muito, se ele não quer entrar na escola, se ele está com um comportamento diferente na casa, então é bom assim, já ir buscar ajuda médica para procurar saber o que está acontecendo, né? Porque, por exemplo, teve um aumento de suicídio de adolescente, né, nos últimos anos. Inclusive no nosso município teve casos, né? E então foi feita uma pesquisa, isso foi em 2019, em uma das nossas escolas, né? E aí foi perguntado se algum daqueles adolescentes já haviam pensado em suicídio. E muitas pessoas levantaram as mãos. Muitos dos nossos adolescentes levantaram as mãos. E graças a Deus que não é assim, nós não temos assim uma incidência tão constante aqui disso daí. Mas quando se faz essa pergunta, muitos já pensaram, né? Razão, não sabemos por quê, precisa, né, investigar. Mas muitos já passou essa ideia. Maus tratos de pais pode acarretar, pode ser influenciar muito. Maus tratos de pai influencia muito. Palavras negativas, então por isso temos que tomar muito cuidado. Eu já peguei crianças na consulta médica, onde eu trabalho, lá em Taubaté, criança de 8 anos com transtorno depressivo, né? Dessa idade, com crise de ansiedade. A pedofilia também deve ser muito forte. É terrível. Criança. A pedofilia, sem dúvida, arrebenta com a criança. Essa criança, quando passa por esse processo de uma pedofilia, ela vai ter que ser seguida pro resto da vida. Né? É uma criança que vai ter seguimento, porque lá na frente ela vai ter as suas crises emocionais, né? Então, feriu a alma da pessoa de uma forma que... Sim, marcou, infelizmente. É por isso que nós temos que ter todo o cuidado com as nossas crianças, né? Porque é uma marca, é uma pessoa que vai levar pro resto da vida. Doutor André, eu vou pedir para o senhor, a gente sempre pede isso, eu senti vontade disso. Eu sei que o senhor é um pregador do evangelho, é professor, é pai, é filho, sabe? Dá um recado para os pais. Não é educar o filho, mas é educar o filho dentro da palavra do Senhor, não da forma que muitos pais são hoje. Eu vejo assim, muitos pais que tratam os filhos como nada. São palavras grosseiras, de maldição o tempo todo. E eu sei que o senhor está preparado para isso, eu tenho certeza. O senhor está lecionando a escola bíblica dominical o tempo todo, está pregando, sabe? E tem seus filhos do seu lado, a gente vê, eles ficam tudo agarradinhos no senhor ali. Eu acho legal isso, é bom o filho ter.
Então eu gostaria, deixa uma palavra para os pais que estão aí ouvindo aí, para com esses filhos. Eu sei que o senhor vai falar com pais, pode ser até seu pai, né? Com idade aí, o senhor é jovem ainda. Isso. Mas deixa aí um recado para nós. O recado que eu quero deixar é o seguinte: a gente está passando hoje em 2024, né? Um problema muito sério de relacionamento, pais e filho, filho e pai, avô, tios, né? Aquilo que foi falado há muito tempo atrás na Bíblia, que o amor de muito esfriaria, ao multiplicar a ciência, o amor de muito esfriaria, né? É o versículo. A gente está vivendo isso, né? A gente está vivendo. Muitos têm percebido, outros não, né? Mas o que eu quero falar para você: ame seu filho, eduque seu filho, né? Leve seu filho para a igreja, ensine os princípios cristãos para ele, porque no dia da adversidade dele, é seu conselho que vai ficar no coração dele. Você pode pensar que não, mas são as suas experiências, são as suas histórias que você conta para ele, o tempo que você passa com ele, é que vai ajudar lá na frente, na adolescência, ele a decidir um bom caminho. Então, se tua casa é um lar que está cheio de paz, cheio de amor, é o que seu filho vai desejar. É que teu filho vai almejar para ele. Seu filho está vendo como você trata sua esposa. Seu filho está vendo como você trata teu esposo. Então é vice-versa, né? Então, da maneira que ele olha que o seu lar funciona, é a maneira que ele vai enxergar que o mundo funciona, que o lar dele no futuro vai funcionar. Eu sempre costumo falar, esse ditado, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não existe. Faça o que eu faço. Esse tem que ser. Ninguém vai querer receber um testemunho de uma pessoa que fala, mas não cumpre. Faz todo ao contrário. O filho se espelha no pai. Não adianta. Não adianta o pai falar assim: filho tem que estudar e se você não estudou. Filho tem que ser honesto se você é desonesto na rua. Filho não pode brigar se você é o primeiro a brigar. Então você tem que ser o exemplo do seu filho. Ame, mostre o seu amor, né, pelo seu pai, né, que é o avô da criança, né? Muitas das pessoas desvalorizam hoje os avós, mas o seu filho está vendo. Se você não cuida do seu pai hoje, amanhã ele vai fazer o mesmo com você. Uau! Eu falo isso por experiência própria. Às vezes eu faço as coisas pro meu pai, mas eu lembro o meu pai fazendo as coisas pro meu avô. Ele sempre me ensinou. Ele pegava lá uma pequenas mercadoria, levava pro meu avô, ele chegava assim, passava 15 dias, e ele falava: olha, já faz 15 dias que não fui na casa de pai. Falava pra minha mãe: Neuza, eu vou lá ver o pai. Saía, deixava tudo que estava fazendo, ia ver o pai dele. Então isso é a mesma coisa que eu faço hoje. Passou um mês, que daqui na casa do meu pai é longe, tenho que ir ver meu pai. Estou no serviço, deu um tempinho, preciso ligar para o meu pai. Então essa preocupação é uma semente. Se você semear bem no seu filho hoje, você vai colher amanhã. Agora, se você não semear bem, infelizmente você vai colher. Amém. Amém. Possamos ser exemplos de profissionais e servos, que é o GPS, gerando profissionais e gerando servos. Possamos ser exemplos para os nossos filhos aí. E pensando nisso, rapaz, que o doutor André está dizendo aqui, é verdade, a gente é o espelho para os nossos filhos, né? É o espelho, rapaz. Tem pode correr o espelho. Olha, o filho bem educado, bem criado, lá fora ele pode ouvir alguma coisa, ele vai... A primeira pessoa que vai perguntar se é verdade é pro pai. É pro pai. O pai, é isso mesmo? Mãe, é isso mesmo? Falaram isso pra mim. Hoje, assim, a droga tá sei lá, é uma doença que pegou o mundo aí, que hoje os adolescentes, é o câncer do mundo, sabe? A bebida, o cigarro. Ah, o senhor é crente? Não, mas não é o fato de ser crente. Por exemplo, a Coca-Cola, que diz que mata. As pessoas bebem esse negócio assim. Eu aprendi a não tomar. Quando eu tomo um pouquinho só e acabou. Sabe? Eu vejo que tem pessoas que tomam 2 litros de Coca-Cola. E é um negócio que faz tanto mal quanto uma bebida alcoólica. Não é? E os nossos filhos estão vendo isso. Estão vendo. Sabe? Eu falo até pra Poliana. A Poliana, minha filha mais velha, não come tipo de verdura nenhuma. Nada. A filha dela também não come. Então, assim, é o exemplo de pai. É o exemplo. Porque, assim, eu cresci vendo meu pai pregando na igreja, sabe? Isso aí marca, cara. Não tem como. Não tem como. E olha, fiquei feliz com a sua palavra, viu? Porque é muito legal. Um exemplo que eu trago muito pra mim, eu falo assim: se Abraão conseguiu transmitir esse valor da promessa de Deus a Isaac, né? Que se foi Abraão,
Mas Isaac continua aguardando a promessa de Deus. Isaac passou essa promessa, né? Não desprezou, né? Mas Jacó acolheu a primogenitura, sabia do valor daquilo, né? Então é possível. Muitas das vezes passou para minha cabeça: será que eu vou conseguir educar meus filhos no caminho do Senhor? Mas por outro lado, eu olho na Bíblia e falo: se Abraão conseguiu educar Isaac, Isaac educou Jacó, né? E também a Bíblia fala: instrui o menino no caminho que se deve andar, e depois, quando ele tiver maior, né, o velho, ele não vai se distanciar. Então isso é possível. Deus não vai te dar um conhecimento, não vai pôr esse versículo na Bíblia se não fosse possível a gente cumprir. Isso é investimento. É investimento. E a semente, se o senhor comer toda ela, se o senhor não plantou nada, não vai colher nada. Sim. Então, se você investe na educação do filho, palavra de Deus, ensinar os filhos, a verdade ele vai ser uma pessoa boa. Vai ser uma pessoa boa, com certeza. Com certeza, eu creio muito nisso. Tanto que nos meus pacientes, na medida do possível, eu falo isso, né? No corre-corre do dia a dia é muito difícil às vezes, mas quando tem um pouco paciente e eu vejo que aquela família precisa da palavra, eu costumo dar uma atenção especial e entrar um pouquinho na educação. Vou repetir o que o pastor Euclides disse aqui, eu tenho repetido isso. Ele diz que a gente pode ser servo sem deixar o profissionalismo. Sim, a gente pode ser. E é muito importante. Muito importante. A gente não tem noção o quanto a gente pode impactar a vida de pessoas. Porque às vezes aquela pessoa chega até o profissional, ela chega num estado de esgotamento. Ela não está só com problema de saúde física. Ela precisa falar, ela precisa de uma palavra que venha encorajá-la a vencer, que o tratamento do filho vai dar certo, e que espera que tudo vai se resolver. Parece simples, mas na hora da desesperação, isso é uma ministração tremenda. Na hora que o filho está doente, que você não tem saída, e você pega, olha nos olhos das pessoas e fala: calma, se Deus quiser vai dar certo. Vai dar certo, fé em Deus. Muitas pessoas falam assim, ó, respira fundo, amém. Tem fé em Deus, vai dar certo sim. Vai dar. Só um servo que pode receitar isso. É o que o senhor disse agora há pouco, é a fé. Sim. É a fé. Não tem sem como. omitir o tratamento medicamentoso. Sem omitir o tratamento. Porque a ciência foi Deus quem capacitou os homens para a ciência. Alguns homens tentam distorcionar isso, não vou dizer mentiroso, mas tentam distorcionar, dizer que a ciência, isso... Não, a ciência verdadeira, pura, que Deus deixou para o homem, ela aponta a Deus. E acabou, não tem como. Ela é linda. Ela é linda, não tem como. Porque o médico, o estudante de medicina, que ele vai estudar medicina, ele quando ele pega lá o coração, ele começa a estudar o coração, é maravilhoso. Fala: rapaz, não tem como um órgão desse ser tão perfeito. Como alguém criar um negócio criar tão perfeito dessa maneira, uma bomba que bombeia sem parar, não precisa pagar nada, não precisa recarregar. Entendeu? Quem fez isso? Deus. Né? O nosso cérebro, né? Tão grande, né? Cheio de capacidade, né? É uma coisa maravilhosa quando você abre um cano e você vê ele lá dentro, lá funcionando bonitinho. E a fragilidade que ele tem capilares, vasos, tão finos como nossos fios de cabelo. E como que mantém a pressão ali regulada. E quando esses vasos estouram, se rompem, faz uma isquemia, faz um AVC. Né? Quem que sustenta, quem que criou isso tão perfeito a não ser Deus? Foi Deus. Uau. Foi sensacional. Ué, a gente tá chegando ao final. Infelizmente. Mais um podcast, mas, doutor, que bom o senhor ter vindo de novo, aceitado o convite. Gente, um pouco diferente hoje, mas a história do doutor André a gente conheceu um pouco. Se você não viu, eu acho que foi o terceiro podcast que a gente gravou. Ele esteve aqui com a gente, olha, foi sensacional, a história dele é muito bonita. Mas hoje, uma consulta pra gente aqui, até eu vou ver esse negócio de burnout, de estresse, de ansiedade, esses negócios aí que esse negócio vai preocupando um pouco. Medo de rato não tem nada a ver, né? Medo de rato não tem nada a ver. Mas, doutor André, obrigado. Tiquinho, foi 10. Foi muito bom. Muito bom. Obrigado. Deus que abençoe. Amém. Deus te deu um descanso aí. Eu sei que o senhor saiu do trabalho agora há pouco, em Taubaté, e veio direto para cá, do plantão. Olha, só Deus para recompensar o senhor, viu? Amém. Deus que abençoe. Amém. Tiquinho? Muito obrigado pelo mais uma vez nos aceitar o nosso convite. E saímos aqui mais uma vez admirado com tudo aquilo que Deus nos proporcionou. E mais um episódio. E aqui deixamos esse conselho. Procure tanto a parte da ciência, um doutor, ou também a parte espiritual, um pastor. Procure por essa ajuda que eu tenho certeza que você será bem orientado. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Nas redes sociais, @GPS de Belém Pinda. Segue a gente lá no YouTube, também é o mesmo endereço.
você pode seguir ali e nos ajudar muito. Seu comentário vale muito a pena, viu? Deus te abençoe a todos. Fomos embora. Até a próxima.